Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Quanto espíritas, muitas vezes nos deparamos com algumas questões que às vezes temos dificuldade de saber exatamente a conduta, né? Uma delas é em relação ao que acontece em nossas vidas e que comumente nós chamamos de karma. E nossa atitude perante ao que está designado para nós deve ser de conformismo, ou seja, está predestinado, então deixa acontecer? Ou devemos, na verdade, ter uma reação distinta e tentar mudar o destino com a nossa vontade, seja conosco ou com alguém ao nosso redor? Isso muitas vezes se traduz numa palavra chamada resignação. Nós temos que entender melhor o que significa resignação. E para nos falar hoje sobre resignação, nossa querida Givanise Balbino vem fazer uma palestra sobre a resignação na visão espírita, que certamente trará muita luz a este tema. A Givanise, que já esteve conosco aqui muitas vezes, ela é comunicadora, ela é escritora, palestrante espírita e presidente do Núcleo Espírita Lar de Henrique, em São Paulo. Ela tem várias obras publicadas, entre elas uma pelo Lar de Frei Luiz, Esperança Viva, que é um tema extremamente importante nos dias atuais, onde nós vivemos nesse momento de transição, que requer de nós muita coragem, muita força de vontade, para não abandonarmos o barco, não deixarmos a coisa levar, a vida nos levar. Então, precisamos realmente de injeções de ânimo, e esse livro nos traz muita esperança, muita vontade. Givanise, o púlpito é seu, agradecemos muito a sua presença e esperamos que você possa estar sempre aqui conosco. Muito obrigado. Meus amigos, eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui mais uma vez, pacientemente, que vão me ouvir hoje, nessa manhã. Eu quero agradecer a Casa de Frei Luiz. Eu não vou chamar hoje o Lar de Frei Luiz, eu vou chamar a casa que abraça, que abranda todos os nossos corações. Agradecer primeiramente a Jesus e a toda a equipe espiritual regente desse lar, desse propósito tão importante, que faz com que a gente venha com o coração feliz por reencontrar amigos, por reencontrar pessoas como vocês, trabalhando por uma causa tão bonita, tão grandiosa, que é o bem ao próximo. E para que a gente possa falar um pouco hoje, né, desse tema tão importante nos nossos dias atuais, quando eu fui convidada a voltar aqui ao Lar de Frei Luiz, a Casa de Frei Luiz, aquela casa que abraça, que acolhe, que abranda os nossos corações, eu repensei muito com as equipes espirituais falar de resignação. E resignação, quando a gente fala dentro da nossa doutrina amada, dentro do espiritismo, dentro das nossas vidas, a resignação nos leva à dor. Nós vamos falar de dor, nós vamos passar por uma série de situações que muitas delas vibram dentro de nós hoje, nas nossas vidas pessoais, no nosso trabalho dentro da casa espírita, fora, nas relações humanas, que todos os dias nós somos provados num planeta de expiação e de provas. Mas o que é resignação, Givanise? O que é se resignar quando nós recebemos a dor como um processo natural da nossa evolução? E a dor, ela tem o tamanho do que as pessoas sentem.
Então nós não vamos medir a dor, ela não tem peso, ela não tem tamanho, ela tem o tamanho dos olhos e do coração de quem sente. Aquela dor, quando a gente coloca dentro de nós, pela renúncia que muitos têm, quando precisa sair da vida pessoal e cuidar de um ente querido no leito, ou quando nós estamos nos ambientes de trabalho, de conflitos, de dor, de seja o que for, e que somos testados todos os dias a nossa paciência e que nós caímos no chão, às vezes de joelho. Mas eu quero lembrar uma passagem de um espírito chamado Pedro, muito importante, que ele sempre diz e nos ensina, esse benfeitor, que quando nós estamos aqui no chão, olhando para a matéria, muito voltados para a vida material, Deus nos faz olhar para o céu. Mas quando nós estamos lá no céu, só olhando para o céu, achando que nós somos seres só alados, Deus fala, chega, agora é hora de voltar para o chão. E cabe a nós cairmos de pé ou cairmos de joelho, é uma escolha. Porque a maioria das nossas dores, do que a gente carrega dentro de nós, desse universo interno, são resultados de nossas escolhas. E aí que entra a resignação. Não é sermos subservientes, não é pactuarmos com o mal, com as coisas que nós não podemos mudar, porque tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Não cai uma folha da árvore, nos ensinou Jesus, mas é tão difícil quando nós estamos passando por uma provação. E chega um amigo querido, olha dentro dos nossos olhos e fala assim, espera, o tempo é de Deus. A gente se revolta, a gente coloca o nosso Deus no banco dos réus. Por que comigo? Por que isso passa comigo? É aí que entra a resignação. É a forma de nós olharmos a nossa dor, porque nós não vamos fazer juízo de valor da dor de ninguém. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas tem um infartando quando a gente está nas alas médicas, né, esperando a nossa vez, sentindo uma dor do tamanho que a gente consegue sentir, e a gente fala assim, mas a minha dor é prioritária perante aquele que está infartando. Cada um sente a dor da forma que vê e da forma que sente dentro do coração. Então, resignação não é aceitar as coisas das sombras, não. É ter força, é ser animado e dar o primeiro passo. Porque assim nos ensina os bons espíritos. Dá o primeiro passo, porque o resto, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos carregar nos braços. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe o que passa no coração de cada um, porque cada um carrega uma terra que ninguém anda, mas Jesus Cristo sabe lá no fundo o que passa, as melhores intenções, aquilo que nós fazemos de melhor, aquilo que nós não podemos cocriar com Deus, porque a gente sempre, como bons espíritas, não, nós entregamos nas mãos do Pai, mas a gente faz a nossa prece assim, Senhor, me deixa ajudar com o Senhor, aquele meu inimigo que me caluniou, que me criticou, que me atirou a pedra e me deixou sozinho. Ali naquele momento, nós queremos a justiça, e a justiça não pertence a nós. A justiça, ela pertence a Deus. E tem uma frase muito bonita, que é do Espírito Tiago, que fala de resignação. E ele fala assim, resignemos para que o sofrimento de agora seja a contribuição da nossa transformação em direção aos céus. Não importa o que passou. Cada um tem uma história de vida e traz de cada rosto marcado pelo tempo, pelas dores, pela forma que escreveu a vida, cada um tem uma história de respeito e que cada um, quando a gente não pode ajudar, a gente simplesmente silencia e ora.
Uma certa feita, quando eu estava na mesa de psicografia, uma mãe muito chorosa chegou para mim e falou: Gilvanise, eu perdi 3 filhos em um acidente. 3 filhos em um acidente. E eu não sabia o que dizer para ela. A única coisa que me restou foi levantar, abraçá-la e chorar com ela. Porque essa dor é uma dor genuína, de nós acharmos que perdemos alguém, mas nós não perdemos ninguém. Como nos ensina a Estrela Luz, Chico Xavier, os nossos amores apenas partem antes de nós. E é importante nós agarrarmos essa oportunidade de estarmos aqui, entender que tudo passa. Pela visão espírita, nós vamos entender que a dor, ela tem 3 vertentes. A gente vai olhar a dor de 3 maneiras maiores. A gente tem que sair um pouco de nós para que a gente possa entender aquela dor e expiação. Por que comigo, Senhor? Porque Deus escolhe os melhores soldados para as difíceis batalhas que Ele precisa que sejam enfrentadas aqui no chão. Batalhas estas que a gente vai instituindo em nossas vidas, dentro das nossas famílias, que talvez não sejam as famílias que nós queríamos, né? Aquela família que nós sonhávamos, mas como nos ensina Emmanuel, é a família que nós precisamos. Com todas as dificuldades, ali estão todos os professores que trazem, em diferença ou não, uma lição para todos nós. E todas as vezes que nós nos reunimos dentro de uma casa espírita para servir, nós temos que pensar que nós temos só um único governador, como nos ensina Allan Kardec. Qual é? Eu acho muito, de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, que Chico dizia, na mão direita o Evangelho, na mão esquerda o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, ao espírito verdade, né? Ele diz assim: quem é o nosso modelo e o nosso guia? E o espírito diz: Jesus. Jesus Cristo. Quando a gente pronuncia o nome de Jesus, Chico ensinava que só falar o nome Jesus Cristo, a nossa atmosfera modifica, a nossa mente modifica, as nossas dúvidas se resolvem. Faz essa experiência bem baixinho aqui, fala Jesus Cristo. A gente se preenche de luz. Faz esse teste agora, junto comigo, Jesus Cristo. Porque a nossa mente modifica, a nossa cabeça se transforma e a gente é elevado a um patamar muito maior do que o momento da nossa provação. Nós somos provados com a dor provação, porque nós somos filhos de muitas e muitas vidas. A cortina do tempo deixa a nossa mente cristalizada para que a gente tenha um foco nessa encarnação. Mas nós somos filhos de muitas vidas. Por isso que nós passamos por situações. Hoje, o filho com situações difíceis, possivelmente é aquele que precisa do braço amado da mãe e do pai, pelo menos para indicar um caminho. Porque a missão dos pais aqui no chão é entregar a Deus o seu filho melhorado para o nosso Senhor. E quando a gente faz isso, muitos pais falam: mas onde eu errei? O que eu fiz de errado? Você fez o seu melhor, olhando sempre e lembrando que ninguém pode viver esquecendo do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Dor e expiação é a dor que nos faz chorar, que nos faz ir de joelhos no chão, chegar lá embaixo e falar: não tem o fundo. Não, tudo tem um começo, existe um meio e existe um fim, porque Deus sabe de todos os propósitos. Todos os dias, quando a gente está naquele momento difícil, que a gente não encontra a solução, é aquele momento
que a gente começa o nosso dia, olha para os céus e diz assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, começando tudo de novo, talvez errando mais, acertando algumas vezes, mas eis-me aqui, Senhor. E é dessa forma que Jesus espera de cada um, no momento de suplício, porque tudo na vida tem uma solução. E não é, muitas vezes a gente fala, não, eu não aguento mais. A gente tem que lembrar que o fardo nos nossos ombros é de acordo com o quanto nós podemos carregar. E o bom combatente, ele sabe que ele tem nas mãos o seu melhor, a sua fé, a sua vontade de viver. Porque por mais que quando nós abrimos as janelas das nossas casas e o dia ele está mais cinza, e a gente pergunta por quê? No dia seguinte, sempre haverá a luz, que isso que os Espíritos nos ensinam correntemente ao longo de nossas vidas. E é claro que o Espiritismo ele vai trazer para nós essa doutrina amada, porque Jesus prometeu que Ele não abandonaria ninguém, que Ele enviaria aquela mensagem, o nosso codificador, para que trouxesse a realidade por meio da doutrina espírita. E dentro do Espiritismo, quando nós chegamos a Ele, como nós estamos nele, né, nós, até chegarmos a sermos espíritas, nós estamos espíritas nessa encarnação, nós precisamos entender que o Espiritismo muda o aspecto de nossas vidas. Meimei, o grande espírito Meimei, maravilhosa, pelas mãos da estrela-luz Chico Xavier, ela sempre diz assim, a prece, ela não vai tirar a sua dor, mas ela vai ajudar a limpar o seu pensamento para você encontrar a solução, sem fazer juízo de valor, se é um pedido material ou o que seja. Chico dizia que quando nós oramos e nós pedimos, nós rogamos a misericórdia do nosso Pai, ali o que acontece? Todas as preces são ouvidas. Por mais que seja uma prece que a gente não consiga se concentrar, por mais que a gente ache que ninguém está intercedendo a nosso favor, sim, está. Porque a vida sobrevida, ela é a vida em primeira instância. Porque todos os nossos amigos espirituais, sejam anjos, como queiram chamar, anjos guardiões, nossos benfeitores espirituais, nossos amigos celestiais, eles estão por nós, intercedendo neste momento, para que todos nós encontremos a luz em nosso caminho, para que a gente chegue vitoriosos lá na frente. E quando nós chegarmos no plano espiritual, depois de ter passado pela vida e ido naturalmente para o plano, eles vão dizer para nós assim: chegou mais um, vencedor, venha porque eu te espero. E é assim que nós temos que passar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que se chama Jesus Cristo. E com Ele nós podemos atravessar o que seja, mesmo num planeta de expiação e de provas, de diferenças, de conceitos de vida, porque o Espiritismo ele modifica todos os aspectos fundamentais da nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe por onde começar, porque a expiação ela é tão grande dentro dos nossos conjuntos familiares, da nossa relação com o mundo, mas lembra, sempre alguém está intercedendo nesse momento a seu favor. A casa de Frei Luís abriu as portas para ouvir o seu coração. No silêncio,
na sua dor, na sua expiação. E também existem as provas, a dor que prova, aquela dor que a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando agora por isso? Eu já passei tanta coisa, a lição se repetindo, se repete comigo. Nós não conseguimos ressignificar quando a dor aconteceu a primeira vez. E ela faz parte para nos ajudar a nos fortificar, para nós chegarmos lá adiante, conscientes de nossas missões, conscientes das nossas limitações, conscientes de que nós somos filhos de Deus. E aquela dor que vai nos ensinar a evoluir, é aquela dor que vai trazer dentro de nós momentos em que me fez lembrar, aqui eu vou pedir ao Vitor a música 1, pedir licença à mesa sempre, aos nossos dirigentes, porque eu vou trazer aqui uma história do nosso querido Chico Xavier, para que a gente não consegue identificar a dor, a minha dor é diferente da sua dor, da sua, de todos nós. Mas era assim, lá, um dia na cidade de Minas Gerais, em Uberaba. Era um dia em que, todos os sábados, Chico Xavier reunia aquelas caravanas imensas que viajavam do Rio de Janeiro, São Paulo, saíam de todos os lugares para ir a Minas Gerais, na casa do mineirinho Chico, a nossa estrela-luz. E lá todos, viajantes, espíritas, ali diante da casa, se preparavam para levar os mantimentos às famílias que precisavam receber aqueles alimentos. E foi então que lá veio um homem, descendo a rua em direção à casa de Chico. E esse homem cantava, e o Chico na porta dizia, amigo, cante Nelson Gonçalves, e dá-lhe o homem cantar Nelson Gonçalves. Agora cante aquela do nosso Orlando Silva, e lá cantava. Gente, eu não lembro, eu não conheço todas as músicas, mas era essa época de Chico. E aí Chico dizia, amigo, então agora você escolha quem você quer cantar. E os espíritas todos julgando, por que esse homem vem aqui nos atrasando para o nosso trabalho? E aí ele cantava, Carlos Gardel, Fascinação. E ele terminando de cantar, Chico lhe abraçou e disse, amigo, agora eu tenho que seguir para ir ao coração de outras pessoas que nos esperam agora. E quando todos o julgavam diante daquela atitude, ele falou, eu vou dizer a vocês porque eu canto. E ali, naquele momento, ele chamou a atenção de todos e disse, somente Chico conhece a minha dor. Eu era um pai de uma menina de 6 anos e fui com ela ao centro da cidade, segurando-lhe a mãozinha esquerda, e caminhávamos na calçada. Um ônibus desgovernado veio e prensou minha filha contra um muro, e as minhas mãos ficaram apenas aquele bracinho miúdo que foi o que sobrou de minha filha, o braço esquerdo do lado do coração. Daquele dia em diante, minhas lágrimas de culpa, de dor, eram tão intensas. E um dia então, Chico Xavier se aproximou de mim, quando me viu deitado sobre e embriagado, buscando no álcool a cura da minha vida, e também talvez que Deus tirasse a minha vida e não de minha pequena menina. Foi quando Chico lhe disse, meu amigo, então, cante, cante, porque todas as vezes que você cantar, e as recordações lindas de sua filhinha
vão plasmar em sua mente, e ela, de onde está, vai cantar feliz com você, e ali todos os amigos espirituais ao seu lado vão também cuidar da dor de tantos que um dia também perderam ou não um filho. Lindos casos de Chico Xavier, a nossa estrela-luz. Seguindo, então, por isso que nós não fazemos juízo de valor. Julgar alguém que tem a sua dor, por mais superficial aos nossos olhos que seja, é sempre uma dor. Fazer juízo dos outros. Mas o que nos diz então a doutrina Giovanise diante de tudo isso? Lá vem Chico Xavier, sempre ensinando por Emmanuel, que a prece é a luz que acende nos nossos corações, que nos levanta do chão e nos faz plasmar muito mais além do que nós somos. A prece nos eleva e alivia essa dor, seja ela qual for, uma expiação, evolução, provação. Porque sim, a linda Meimei, quando ela diz, a prece, ela não vai tirar a sua dor, mas ela vai fazer você corajoso. Do nada, vai apresentar para você o caminho para onde você tem que seguir. Não importa aonde nós estejamos, aonde nós caminharmos, o que mais importa é nós carregarmos dentro de nós a luz do nosso Senhor Jesus. Há um espírito muito querido chamado Saul, que ele nos ensina que todas as vezes que nós nos mergulhamos em nós mesmos, buscamos a instrução como nosso chão, porque só sofre na terra aquele que não se instrui na vida, nos conceitos das escolas espíritas, para que a gente possa praticar todos os dias um pouco daquilo que nós temos de nós. Todos nós temos o bem dentro de nós, porque nós somos criação do nosso Pai, que Deus sabe do mais íntimo do nosso coração. Mas nós não podemos ser orgulhosos com o nosso Pai, porque quando Deus coloca, ora meu filho, peça, e não importa o que seja, peça com humildade, sabendo do quanto nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Esse tempo doído de Deus, que a gente sofre com Ele, parece que Ele não passa, porque a vida não salta, Ele vai devagar, pé a pé, Ele vai devagar, mas Ele sabe aliviar, porque tudo na vida tem solução, até o não que a gente recebe é uma solução, é uma linda solução. E aqui me fez lembrar de uma história de uma menina adolescente muito querida lá de São Paulo, e agora adolescentes, ela tinha recebido uma bela bolsa de estudos numa escola nos Estados Unidos, e ela então saiu à noite, né? E ali à noite toda feliz, e assim se relacionando com outros rapazes para fazer a sua despedida. Eis que ela chega para mim e diz: Gil, eu vou perder minha bolsa, eu estou agora com uma doença que eu tive, e todas as pessoas que estavam naquela festa agora não vão poder sair do Brasil. E aí ela me disse: o que eu faço agora?
E eu disse a ela: por favor, espera. E como que você fala para um adolescente esperar? Porque o tempo é de Deus. Quem foi pai e mãe de adolescente sabe a dificuldade de falar para um adolescente: calma, espera, porque se não foi para você, foi o melhor que Deus colocou no seu caminho. Tempos depois, ela se curou, tudo tranquilo, os pais felizes, e veio a grande notícia nos Estados Unidos. Os alunos que saíram do Brasil para ir para aquela universidade, a universidade fechou, perderam a bolsa, ficaram numa situação muito complicada para voltar às suas famílias. Ou seja, tudo tem solução. Me fez lembrar também daqueles momentos em que a gente recebe o escárnio. Quantas vezes você, querendo fazer o melhor que você pode, alguém vem e te critica. E eu sempre falo para as pessoas: você pode não ter feito o que você queria, ou o melhor, mas você fez o que você podia fazer. Quantas vezes, quando a gente tem alguém no leito, em casa, aquela mãezinha, aquele pai ou um filho com alguma limitação física, porque de espíritos eles não são nem um pouco limitados. E ali, quantas pessoas falam: me deixe deitar no seu lugar, mãezinha. Me dá a sua dor, meu filho. E na verdade, a gente não pode pedir a dor do outro para nós. Mas nós temos que ter empatia pela dor do outro. E empatia significa não entender, mas compreender. E compreender é se colocar no lugar do outro. E quantas vezes a gente quer se colocar no lugar do outro e é tirar a aprovação da pessoa, tirar a dor que ela está sentindo. E a vida não funciona assim. Porque todos têm uma história, todos têm um plano de vida, um plano de voo nessa encarnação. A graça de esquecer o que nós fomos, para que a gente foque no futuro e que a gente consiga aliviar o nosso presente, porque se não fosse presente, não seria o nosso dia. E é por isso que Jesus, na sua essência, fala: não peça jamais, me dê a sua dor, dá para mim, não. Mas peça a Jesus, me dê força, para estar ao seu lado, caminhando junto com você, segurando a sua mão, para você, meu filho, passar por esse momento. Eu vou estar aqui. Mãezinha, paizinho, eu estou aqui. Você quer um copo d'água? Eu estou aqui. Mas eu não vou poder deitar no seu leito, eu não vou poder andar com as suas pernas, meu filho, porque o mundo, ele é feito de escolhas, e cada escolha que a gente faz nesse planeta Terra, nós temos que ter conhecimento para que a gente consiga escolher melhor e seguir adiante. E existe uma história, né? Isso é uma lenda, claro, não tem um fundamento espírita, mas ela me veio à mente, eu queria compartilhar com vocês. Todos os dias pela manhã, um homem e a sua esposa tomavam café juntos da manhã, e esse homem preparava a mesa, colocava uma mesa muito bonita à sua esposa, e ela todos os dias olhava pela janela e falava: meu Deus, a nossa vizinha não sabe lavar a roupa dela é encardida, olha que roupa mal lavada. Todos os dias essa senhora fazia isso, até um dia que ele pôs a mesa para sua esposa e ela olhou pela janela e disse: nossa, parece que enfim ela aprendeu a lavar as roupas. E aquele homem olhou para a esposa e lhe disse: não, meu amor, foi eu que lavei a nossa janela. Então, tudo na nossa vida
nós temos que olhar primeiro para as nossas janelas. Esquece os outros, deixar de se comparar com os outros, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Paulo de Tarso disse que a cada dia uma página em branco, a cada dia a vontade de todos nós seguirmos uma história diferente e grafar com as nossas mãos a nossa história, porque hoje ninguém pede para alguém ir no shopping center comprar um sapato e ainda pede, experimenta para mim, ou me compra uma roupa do meu tamanho, mas experimenta, porque quando nós queremos um calçado ou uma roupa, nós precisamos ir, nós precisamos experimentar, nós e não ninguém, porque a página que Paulo de Tarso fala é a página em branco que está agora nos nossos colos, nas nossas mãos, e que somos nós que vamos compor a nossa história, esquecendo o que passou, porque o passado, sim, ele não volta. O passado é um professor que já ensinou o que ele precisava ensinar. Ele não vai voltar a repetir as lições do passado. Somos nós que achamos que as lições se repetem, mas elas não se repetem, porque Deus tem um plano para cada um de nós, e é um plano profundo, e esse plano é nós vivermos com força, com fé, com esperança, crendo sempre em Jesus Cristo, porque Ele intercede absolutamente sempre em favor de todos nós. E o que diz então os bons espíritos para acalmar o nosso coração? Eu vou ler aqui porque os olhos já não estão tão bons assim, mais à distância. Eu vou ler aqui o que Maria Dolores, pelas mãos eternas da estrela luz Chico Xavier, ela fala da dor, e ela diz assim: sofre sobre a pressão de amarguras crises, e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má, mas embora sem forças a que te arrimes, não te detenha, nem te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e a lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida. Trabalhar, porque o tempo a servir tudo renovará, e tudo que há de ser hoje um choro, a quem luta e se cansa. Eis que o mundo repete uma canção de esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa os que encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Carrega a própria cruz, ama, serve, perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor, a suprema beleza, e nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. E mais uma vez eu queria pedir permissão à mesa, porque me traz aqui então mais um lindo momento com a estrela luz Chico Xavier. Havia aqui, em algum lugar desse grande Brasil, um casal muito humilde, digno, trabalhador. Eles eram feirantes, acordavam todos os dias 2 horas da manhã, e dessa união
nasceu um menino inteligente, um garoto amado. E esse menino, ele sempre dizia que ele queria ser médico para ajudar as pessoas que realmente precisassem de ajuda. Mas ele, como se formaria se a mãe era uma feirante e o pai também? Mas eles não desistiram. Com todo o empenho, o pai trabalhava de segunda a segunda-feira, aonde ele pudesse, fazendo com que o filho, já entrando na universidade pública mineira, ele pudesse receber então, porque uma faculdade de medicina é muito cara, e ele tinha os livros, e a mãe resolveu fazer sanduíches e vender numa praça, diante da faculdade, aonde o filho ali tinha a sua... Ele estudava e tinha muitas pessoas passando, e ela fazia os sanduíches, e ali ela ficava, toda feliz. E um dia então, o pai, por excessos de trabalho, o coração enfraquecido, teve um súbito e fez a passagem e desencarnou, deixando essa mulher sozinha e o filho na universidade. Uma tarde então, esta senhora viu um homem muito distinto, um senhor, saindo pela manhã, logo por volta das 5 da manhã, deixando o seu plantão, e ele foi comer o sanduíche das mãos daquela senhora tão simpática. E ela disse assim: olha, e ele contando que ele era chefe ali naquele hospital dos médicos, e ela disse toda feliz: meu senhor, meu filho, acho que o senhor conhece, deu o nome dele, aqui ele estuda nessa universidade e já faz os seus primeiros trabalhos na universidade. Sim, eu conheço o seu filho, muito digno esse rapaz, muito estudioso. Será que o senhor não conseguiria um estágio para meu filho? E ele, atendendo o coração humilde daquela mãe, atendeu sim e deu o estágio, já na reta final do curso de medicina. Foi então que aquele dia, o tempo foi passando, porque o tempo é de Deus, chegou o dia da formatura. Essa mãe, tão feliz, chamou a vizinha. Sabe aqueles anjos que Deus coloca na nossa vida? Que a gente não sabe, mas Deus busca uma pessoa naquele momento, para uma palavra, para nos estender as mãos, para caminhar do nosso lado. Essa senhora então, ela foi até a vizinha, que era uma irmã de coração. Me ajude a escolher uma roupa bonita, para eu ir à formatura de meu filho. E lá foram elas, comprou um sapato, um vestido bonito, ela se arrumou toda, com um pouco de dinheiro, chamou o táxi para levar ela e o filho. Quando o filho entrou, já tinha 2 malas prontas, e ele disse: mãe, por favor, quero te fazer um pedido. Eu não quero que você vá na minha formatura. A mãe recebeu aquilo como um golpe frio no coração. Mas por que, meu filho? Porque, mãe, eu conheci uma moça da sociedade, muito rica, e hoje, depois da formatura, eu vou pedi-la em casamento. E a família dela é muito colocada na sociedade, e eu não quero que ela conheça a minha origem humilde, a minha origem pobre. A mãe então, recebendo aquilo, as lágrimas caindo, viu o filho passando pelo portão. Quando ele pôs a mão no portão, ela disse: filho, meu filho, se lembre só de uma coisa: eu hei de amá-lo para todo sempre. Para ela ficou então no portão, vendo o carro seguir, a fumaça. A vizinha veio, vendo ela chorando convulsivamente, e ela disse assim: o que aconteceu? Contou a história. Mas você vai numa casa espírita que eu conheço. Mas eu estou toda arrumada. Você vai para a festa.
Então a festa é na casa espírita. Ela assistiu à palestra que falava exatamente de dor, de traição, de renúncia, de privação. Ela se converteu ao espiritismo, transformou-se numa trabalhadora singular. Foi para a sopa, porque o que ela sabia fazer era cozinhar, mas a idade veio e ali ela adoeceu. No hospital, a vizinha ligou para o filho e falou: sua mãezinha está muito doente, você vem visitá-la? Não, não vou visitá-la. Não quero que ninguém saiba a minha origem. Veio o dia em que ela fez a passagem e ali ela também ligou para o filho e o filho disse: não vou ao enterro de minha mãe. O tempo passa e a vida devolve tudo, porque todos nós vivemos. O que nós fazemos para a vida, nós um dia viveremos. Ele já era casado, filhos adultos, e todos os dias ele ia na frente da casa dos pais e lá ele chorava, 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 até que a vizinha um dia, vendo todo dia aquele protocolo, chegou perto dele e disse: meu filho, por que você chora? Olha, eu tenho tudo, eu tenho uma vida rica, mas os meus filhos sequer me reconhecem, minha esposa só pensa na matéria, mas nessa casa eu sabia o que era o amor, dividir talvez um prato de comida, mas eu sabia o que era o amor. E hoje, a minha mãe, meu pai, eu os ignorei. Depois dessa conversa, ela disse assim: meu amigo, eu conheço aqui em Uberaba um mineirinho chamado Francisco Cândido Xavier, nossa estrela-luz Chico Xavier. Vamos comigo? Ele reticente, porque acreditar nessa tal doutrina espírita. Ele foi, e era um sábado de uma primavera. Chico, noite adentro, escrevendo a carta, ele se sentou no fundo, lá acostadinho na parede, duvidando de tudo, do começo até o fim. Quando então veio aquela carta que lhe chamou e disse assim: filho, meu filho, não se esqueça jamais que haverei de amá-lo até o fim. Não chora, filho, não me peça perdão, porque quem ama não precisa perdoar. Quem ama, ama, meu filho. Mas eu queria lhe pedir uma coisa: não se esqueça dos rostos humildes, das mães vendedoras de sanduíche, dos feirantes, porque atrás desses rostos humildes pode ter um médico brilhante como você. Eu amo você, meu filho. Lindos casos de Chico Xavier. E nós vamos chegando então a esse momento final, pedindo a Jesus que abençoe a todos vocês que tiveram a paciência de me escutar, e que Deus abençoe a casa de Frei Luiz. Muito obrigada a todos vocês.